bom dia a todos. Que Jesus abençoe, ampare e proteja a todos nós. Bom, a nossa fala de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento e reino de Deus, para entendermos qual é a ponte que existe aí entre essa psicologia junguiana, espírita, com esses ensinamentos de Jesus, que nos trouxe aí há muito tempo, né? Bom, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus vai nos dizer assim: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja que interessante, Jesus nos fala assim, ó: Buscai, pois, em primeiro lugar. Não é segundo, não é terceiro, é em primeiro lugar. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar esse reino de Deus. E aí a gente fica se perguntando, mas o que que é esse reino de Deus? O que que é isso, né? O que que Jesus quis dizer? Mateus, novamente, no capítulo 6, ele vai repetir essa mesma afirmação. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Então, veja que interessante que as pessoas irão se perguntar, mas Paulo, a filosofia, a doutrina de Jesus não é o amor? Veja que Jesus usou a palavra amor somente 6 vezes no Evangelho de Mateus. No entanto, a expressão reino de Deus aparece mais de 30 vezes no Evangelho de Mateus. E aparece mais de 110 vezes nos 4 evangelhos. Então aqui tem algo interessante, né? Por que que Jesus não recomenda o amor? Por que que ele fala desse reino de Deus? O que que é esse reino de Deus? Onde é que fica esse reino de Deus? Fica em San Diego, Del Mar, Arroia, fica na Califórnia, Flórida, Maldivas. Onde é que está esse reino de Deus, né? É uma ilha, um país? É um local no céu, né? Então, para começarmos a pensar e refletir nessa questão, existe uma palestra muito interessante do Haroldo Dutra na internet, e sugiro que vocês olhem depois. Ele conta ali um diálogo entre Jesus e um sacerdote Hanan. Mas eu vou falar rapidamente aqui sobre esse diálogo. Esse trecho está lá no livro Boa Nova, no capítulo 3. Então, para quem está iniciando na doutrina, né, esse livro Boa Nova é um livro psicografado pelo Chico, onde o irmão X ali, Humberto de Campos, ele vai trazer relatos da espiritualidade, relatos de coisas que aconteceram na vida de Jesus, que não estão nos evangelhos e que não está na Bíblia. Então, ele vai relatar esse encontro, que Jesus estava por ali, próximo à cidade de Jerusalém, então passa um sacerdote. E o sacerdote olha para Jesus e fica impressionado assim com a figura dele, né? Porque imagine, um, um espírito desse nível, a vibração que ele emanava, né? O seu porte, enfim, a energia psíquica que ele emanava. Então, esse sacerdote começa a conversar com Jesus e pergunta para ele o que que ele estava fazendo ali. E aí Jesus manda essa, né? Eu estou aqui para fundar o reino de Deus. E aí o sacerdote, que era arrogante, né, era um indivíduo ali soberbo, ele, reino de Deus, mas você, e o que que você acha que é esse reino de Deus? E aí Jesus diz assim, bom, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí o sacerdote fica impressionado com essa resposta e devolve, obra divina nas tuas mãos, né, rindo de Jesus. E aí pergunta para Jesus: olha, você tem dinheiro, né? Você tem. Quais são os teus apoiadores? Quem é que vai patrocinar essa tua campanha? É algum príncipe? É alguém rico? E aí Jesus diz: não, não. Os meus companheiros eles vão chegar de todos os cantos, de todos os lugares. E aí o sacerdote diz: ah, sim, os tolos, os imbecis, os idiotas, né? E aí começa a desdenhar de Jesus, até que Jesus diz assim, né? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então o sacerdote fica
impressionado ali com a resposta de Jesus, né? E o diálogo prossegue aqui, algumas considerações, e o sacerdote vai embora. Bom, o que nós extraímos aqui dessa conversa? Jesus explica ao sacerdote que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, veja, é o processo de melhoria moral de cada um de nós. Não é um local, não é uma cidade, é um estado de consciência, é uma forma de nos relacionarmos conosco. Então, é a obra divina no coração dos homens. E emenda que para construir essa obra, nós precisamos do mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. Mas qual sentimento? Nós temos vários sentimentos. O sentimento maior, aí sim, o amor, que é a virtude por excelência. Ora, mas nós não sabemos amar, ou sabemos? Então, para aprender a amar, seja Deus ou seja o nosso semelhante, lá na vida mesmo de Jesus, ele vai esclarecer aos sacerdotes, aos escribas e a todos os seus discípulos que é imperioso amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então veja, para aprender a amar a Deus e ao nosso semelhante, a gente precisa se amar. A gente precisa aprender o auto-amor, tá? O amor por nós mesmos. E para esse aprendizado do amor por nós mesmos, nós precisamos saber o que fazer para trabalhar isso em nós. Então, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Então, eu preciso de um método, eu preciso de uma técnica para que eu atinja esse objetivo. Então, na nossa conversa aqui, nós vamos verificar como entender essa dinâmica, todo esse processo aqui, tentar fazer um passo a passo. Então, vejo que a Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela faz essa proposta dizendo o seguinte: olha, quando Jesus nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, ele está dizendo o mais importante, ou seja, o sentido existencial, o nosso objetivo de estarmos aqui. Porque se nós entendermos isso e fizermos isso, todo o resto é secundário e chega sem a gente fazer esforço. Então, o que a Joana está nos dizendo assim, se nós entendermos esse convite do reino de Deus, desse processo de trabalharmos as coisas dentro de nós e chegarmos ali no alto amor, a gente não precisa ficar preocupado com a bondade. A gente não precisa ficar preocupado em ser humilde. Nós não precisamos correr atrás das virtudes. Não precisamos ficar preocupados em sermos caridosos, indulgentes, compassivos, etc., paciência, etc., tal. Isso surge naturalmente. Então, veja que interessante isso. É uma proposta inteligente de Jesus. Ele está dizendo assim: olha, em vez de você ficar correndo atrás de várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir abarcar todas essas coisas, busque uma coisa apenas e todo o resto virá naturalmente como uma consequência disso. Então, essa é a proposta de Jesus, que esse reino de Deus se encontra ali dentro de cada um de nós. Então, graças a essa diretriz aí, todos os recursos, eles vão surgir naturalmente como um acréscimo, que é a consequência básica de tudo isso. Então, eu vejo que Joana de Ângeles nos mostra que o processo de melhoria moral, ou seja, a busca do reino de Deus, conduz a uma consciência tranquila. E o acréscimo disso é a nossa felicidade, é a nossa paz de espírito. Então eu não preciso ficar preocupado em correr atrás da felicidade. Eu não preciso ficar preocupado em correr atrás de outras coisas. Basta que eu coloque a minha energia e o meu foco no processo de construção desse reino dentro de mim. Então, lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ali sobre a felicidade. Então, os espíritos respondem assim: bom, a felicidade para nós encarnados, ela consiste de duas premissas. Com relação à vida material,
é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, veja que interessante essa explicação dos espíritos. Em relação à vida moral, perdão, à vida material, a posse do necessário, de termos o mínimo para viver com decência. Mas com relação à vida moral, que é a parte mais importante e é a qual nos remete à reencarnação, ou seja, é para isso que estamos aqui, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, como é que a gente realiza esse processo na busca do reino de Deus? Então, partindo-se aqui do pressuposto de que o reino de Deus é essa obra divina no coração dos homens, ou seja, é a nossa transformação moral, nós deduzimos que para chegar lá nós precisamos de um processo. E esse processo, ele é único, ele é individual, ele é pessoal. Por isso que Jesus nos diz a cada um segundo as suas obras. Então vejo que lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala algumas coisas para que nós atinjamos ali o reino de Deus. São coisas bem simples e bem fáceis de fazer. Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem e caluniam, nos tornarmos ali o homem de bem, abraçarmos o dever e a virtude. Então vejam como está fácil, não está difícil. Né? Tenho certeza que todo dia a gente acorda pensando nessas diretrizes. Né? Bom, tenho que amar os meus inimigos. Tá? Eu tenho que fazer o bem àquelas pessoas que me odeiam, que me caluniam, que falam mal de mim, e orar por essas pessoas que nos perseguem. Então vejo que na doutrina espírita, nos estudos, todos falamos disso. Todos recitam esse capítulo e falam de todos esses itens. Mas essas frases feitas e receitas do Evangelho não servem se nós não tivermos um método, se nós não tivermos uma maneira de atingir essas coisas. Nós temos que lembrar que isso que está no Evangelho é uma proposta. Não é para a gente ler e falar, então eu preciso ser assim. Então, a partir de hoje, eu vou amar todo mundo. Não vai dar conta. Então, a partir de hoje, eu vou perdoar todo mundo. Não vai dar conta. E aí isso vai se tornando algo pesado para a gente. E é por isso que muitas pessoas se afastam das religiões. Porque as propostas das religiões, elas não são transformadoras, acolhedoras. Elas são rígidas. Você tem que ser, você deve, você isso e aquilo. Olha, mas você é espírita. Sim, ainda bem que a gente é espírita, né? Porque se a gente não fosse espírita, já tinha matado a meia dúzia por aí, né? Então, a doutrina faz com que a gente segure o tchan, amarre o tchan, né? Para que a gente não se complique. Mas nós entendemos também que existem certas propostas que estão muito distante da nossa evolução. Então a gente fica triste, a gente fica chateado. Mas é porque nós não entendemos o processo. Qual é o método, qual é a melhor técnica para a gente atingir esse objetivo. Então, nós temos que entender isso. Olha, amar os inimigos, perdoar, etc, etc. Isso é lá na frente. Tá? E aí, se nós entendemos, dentro dessa premissa de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus. E tudo isso virá como acréscimo. Então, a gente não precisa ficar preocupado com tudo isso. A gente precisa fazer o principal, aquilo que é importante para nós, né? Que é essa transformação moral. Então, essas coisas não servem para muita coisa. Então, precisamos entender essa máxima do Cristo para chegar lá. Né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho, ele nos dá uma resposta parcial. Ele vai dizer assim: conhece-te a ti mesmo. Tá? Essa frase ela está escrita lá no Templo de Delfos, desde a época de Sócrates, 4 séculos ali antes de Cristo, mas eu gosto dessa versão da frase de Sócrates, que ele diz assim: conhece-te a ti mesmo para despertar o Deus que existe em você, e para que o Deus que existe em você possa saudar o Deus que existe no outro. Então aqui é o Namastê oriental, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E isso é perfeito.
Então, eu vou me conhecer para despertar o Deus que existe em mim, ou seja, ir ao encontro do reino de Deus que está onde? Dentro de cada um de nós. Está ali na transformação moral de cada um de nós. É a obra divina no coração de cada um de nós. Então, entendido isso, que é a obra divina no coração de cada um de nós, eu tenho que ter um método, eu tenho que ter uma maneira de fazer essa transformação. Como é que eu faço essa transformação? Então, eu vou pegar tudo que está lá no Evangelho e vou, né, simplesmente adotar aquele comportamento, porque é isso que as religiões têm ensinado as pessoas a fazerem. Então, olha, você precisa ser humilde. Olha, você precisa ser caridoso. Olha, você precisa ser altruísta. Olha, você precisa perdoar, perdoar o seu marido, perdoar a sua sogra. É mais difícil, um pouco mais complicado, né? Tem desafios que são mais árduos. Então, a gente começa a adotar comportamentos sem realizar a transformação interna. E quando a gente vai entendendo que, opa, se eu fizer dentro, fora acontece naturalmente. E essa é a proposta. Busca primeiro a transformação moral interna e todo o resto resolve. Né? Então, essa é a proposta de Jesus. Então, vejo que na questão 919, Santo Agostinho, ele vai falar, conhece-te a ti mesmo. E aí ele vai dissertar um pouco lá. Mas ele não fala como. Ele só fala assim, você precisa se conhecer. Você fala, não, mas eu sei aqui meu security, né? O social security number aqui, eu tenho meu CPF, eu tenho... Não é isso, tá? É se conhecer de fato. É a gente olhar aspectos que estão inconscientes, aspectos que nos dominam, aspectos que estão lá dentro do nosso coração, que estão lá fazendo barulho e que o Jung vai chamar de complexos. Então veja, por que que Santo Agostinho não fala tudo? Por que que ele não dá ali todo o passo a passo? Porque nós estamos em 1857. Publicação do Livro dos Espíritos se deu ali em abril de 1857. Jung, Carl Gustav Jung, né, o grande criador aí da psicologia analítica, que vai fazer a ponte com a doutrina espírita, ele vai nascer em 1875. Então vejo que o espírito responsável para trazer o método, ele só vai nascer algum tempo depois. Então Santo Agostinho, ele só dá uma dica. Depois vem o Jung, traz toda a sua doutrina, traz toda a sua concepção de psicanálise, de psicologia, e aí, em 1989, o espírito Joana de Ângeles começa a escrever a sua obra psicológica para fazer a ponte entre a psicologia analítica de Jung e a doutrina espírita, nos mostrando qual é o método que nós temos que usar para a construção do reino de Deus dentro de nós. Né? Então, veja, para compreender essa temática, a Joana de Ângeles, que é a mentora aí da evangelização no Brasil, nós temos dois espíritos responsáveis pela evangelização do Brasil: Emmanuel e Joana de Ângeles. O Emmanuel já voltou, está reencarnado aqui no Brasil. De repente, até meu vizinho aqui eu não estou sabendo. E a Joana continua no mundo espiritual, trabalhando, e logo virá para consolidar essa parte psicológica, que é importante para todos nós. Então, a Joana vai nos dizer, olha, o espírita não está sabendo fazer reforma íntima. Ele sai de uma palestra deprimido, porque ele ouve a pessoa dar receitas de virtude que ele está muito longe de alcançar. Então, eu prefiro não ver isso, eu prefiro não olhar essas coisas, porque parece que nós estamos muito distantes disso. Então, ela vai falar, a reforma íntima se transformou na deforma íntima. A pessoa sai deprimida de uma palestra da reforma íntima. A pessoa ouve uma palestra sobre o homem de bem, ela sai triste do centro espírita. Não há paz e água fluidificada que dê jeito na pessoa. Ela sai, talvez ela nunca mais volte. Ela fala assim, nossa, mas... E ainda o palestrante fala assim, então nós temos que fazer assim, e nós temos que agir igual a Jesus fazia. Não,
Pelo amor de Deus, né? Aquilo é o ideal. Mas o que nós damos conta de fazer? O que é possível de fazer? Então, a proposta da Joana é muito mais acolhedora, é muito mais humana. Ela diz assim: olha, você sabe o que tem que fazer, mas o que você consegue fazer? Ah, eu consigo fazer isso. Então tá ótimo, faça isso. Mas se empenhe para fazer cada vez mais. Aí sim. Aí nós temos uma proposta acolhedora que não nos afasta da doutrina, que não nos afasta da religiosidade. Não importa qual religião abracemos, se é espírita, se é católico, se é umbanda, evangélico, não importa. Importa, e veja que importante isso, a proposta da Joana não fala de religião, ela fala de olharmos para dentro de nós e trabalharmos essas encrencas. Então, nós fazemos muitas coisas no movimento espírita, muitas lives, muitas palestras, mas não conseguimos ainda efetuar efetivamente essa transformação moral verdadeira dentro de nós, como propõe aqui Jesus e como propõe a espiritualidade. Então, conseguimos amar os inimigos? Consigo fazer o bem aos que me odeiam? Consigo orar pelos que nos perseguem, nos caluniam? Consigo praticar a lei de justiça, amor e caridade, como o homem de bem faz? Consigo cumprir o meu dever e abraçar a virtude na sua expressão mais sincera? Então, a dificuldade está justamente no fato de nós não entendermos por que nós não conseguimos fazer essas coisas. Ou seja, a gente até quer fazer, mas aí tem um problema na nossa vida. Esse problema chama o outro. Porque se não fosse o outro na nossa vida, a gente até daria conta, né? Se não fosse o marido, se não fosse a sogra, se não fosse a esposa, se não fosse o meu colega de trabalho, as minhas amigas, e se não fosse o povo, o ser humano. E aí a gente começa a pensar, bom, se existe o outro, é porque o outro tem uma finalidade. Então o outro, ele nos desafia. O outro, ele chega na nossa vida para cutucar as nossas encrencas. E a gente, obviamente, não gosta. E aí nós somos reativos. E quando nós somos reativos, nós acusamos, porque o ego ele faz isso, a culpa é do outro. Olha, mas você vê fulano, né? Isso, olha aquilo e tal. Tudo bem. O outro até pode ser meio fora da casinha, o outro até pode ter as dificuldades dele. Mas por que isso nos desequilibra? Então aqui nós começamos a entender a proposta da Joana. Se nos desequilibra, precisamos olhar o nosso desequilíbrio e por que estamos sendo afetados pelas coisas que o outro faz. Porque o outro, ele pode ser quem ele quiser, até inferior, não pode? Agora, por que eu me desequilibro? Por que eu sinto raiva? Por que eu fico triste? Por que eu aciono ali os meus gatilhos internos em relação ao movimento do outro? É porque aí está a nossa missão, aí está a nossa tarefa. Construir e edificar esse reino dentro de nós, ou seja, apaziguar as nossas encrencas internas quando a vida nos trouxer esses desafios. Então, quando a vida nos trouxer esses desafios, nós vamos olhar para dentro e perceber: poxa, isso aqui eu não sei lidar muito bem. Olha, isso aqui ainda está, né, tá complicado. Não consigo trabalhar muito bem essa questão. Então, nós precisamos nos conhecer, né? Então, quando eu começo a conhecer as minhas encrencas internas, que se faz por meio do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, eu aprendo a lidar melhor com essas questões e agora eu tenho a oportunidade de colocar isso sob controle e melhorar a mim mesmo. E óbvio que quando eu faço isso, eu estou num processo de transformação interior. E transformação interior significa também transformação moral. Porque à medida que eu vou domando ali as minhas tendências inferiores, a minha raiva, o meu medo, os meus complexos de inferioridade, de superioridade, que dão margem aqui à calúnia, a intrigas, etc., etc., eu vou me tornando melhor. E quando eu vou me tornando melhor, eu vou apaziguando o meu mundo interno, e apaziguando o meu mundo interno, as coisas que vêm de fora não fazem mais barulho em nós.
E aí é aquilo que Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus. Está onde? Dentro. O que é esse reino de Deus? É a obra divina no coração dos homens, ou seja, é a transformação moral de cada um de nós. Essa transformação moral se faz como? Por meio do autoconhecimento. Então, quando eu faço isso, eu vou ali suportando melhor as coisas, ou seja, aquilo que me pegava já não pega mais. Aquilo que me irritava não me irrita mais. Poxa, Paulo, mas não irrita mesmo? Ah, irritava um tantão assim, mas agora só irrita um tantinho assim. Ótimo, melhoramos, né? Porque antes a gente queria até fazer um carinho no pescoço da pessoa e hoje a gente já não tem mais esse desejo, né? Antigamente queria dar um aplauso na orelha da pessoa, hoje a gente já se contém, fala, não, né? A pessoa tem dificuldade. E aí vejam que quando a gente começa a se relacionar melhor com as nossas encrencas internas, as encrencas externas, elas também melhoram. E aos poucos, nós vamos entendendo esse processo. Por que que o outro chegou na nossa vida? Chegou porque é importante. Ninguém chega na nossa vida por acaso. Nós atraímos psiquicamente, magneticamente, quem nós precisamos. E aí o outro vem, né? E aquela história que nós sempre falamos da doutrina, né? Quanto mais você reza, mais assombração aparece. Por quê? Você não está pedindo a Deus uma vida melhor? Sempre ser mais calmo, ser mais paciente, mais amoroso. Então, você vai treinar. Porque aí Deus vai colocar aquela figura na sua vida, aquele parente, né? Aquela pessoa assim que você olha e fala, meu Deus do céu, né? Eu quero, eu já ouço muitos espíritos falando isso, não, eu quero melhorar logo, fazer o bem, acreditar, para nunca mais voltar aqui, para não encontrar com certas pessoas. Tolinho, não é assim que funciona, né? Porque nós falamos isso no momento de raiva, no momento de intranquilidade, no momento de desassossego. Porque quando nós entendemos o convite que a vida nos faz, nós vamos apaziguando a nossa essência, melhorando, e o nosso olhar para o outro, ainda que nós não consigamos fazer isso hoje, mas o nosso olhar para o outro lá na frente é de compaixão. Porque a gente olha para o outro e fala: poxa, ele tem dificuldade, ela tem dificuldade. Não dá para exigir de uma criança aquilo que um adulto sabe, né? Se uma criança chega, olha para a gente e fala assim, bobo, aí você fala, ah, criança, você me paga, saindo daqui você vai ver. Vou furar os pneus da sua bicicleta, você vai ver, né? Vou quebrar seu videogame, seu espírito umbralino. A gente faz isso com uma criança? Não, né? Por quê? Porque é uma criança. Ela não tem visão, não tem maturidade, não sabe o que é a vida ainda. Ora, tem muito adulto não praticante. Você sabia disso? Tem muita gente que não vai crescer nessa vida emocionalmente. Tem muita gente que não vai conseguir atingir aquilo que nós já atingimos. E é exatamente essa pessoa ou essas pessoas que são colocadas ao nosso redor para que nós treinemos. E aí nós vamos treinar com ela. E ela vai treinar conosco. Porque nós sempre temos algo para aprender com o outro. E o outro, se quiser, também pode aprender conosco. Não pode? É uma questão de entendimento. Se nós entendemos isso, nós estamos num processo mais leve, mais suave, mais tranquilo. E aí nós vamos dando conta da nossa demanda. E aos pouquinhos nós vamos melhorando e vamos transformando a nossa essência. Bom, como é que eu me transformo então moralmente? Conhecendo a mim mesmo, né? Então, quando eu olho para dentro e percebo as minhas dificuldades, o meu medo, tá? Mas, Paulo, eu não tenho medo, eu sou um espírito corajoso, audacioso, etc. Tal. Será? Então, o Jung vai dizer assim: observe seu comportamento, não o dos outros, o seu. Todo excesso esconde uma falta. Perceba em você o que é too much, o que é demais, o que te incomoda, o que te irrita nos outros. E são várias receitinhas para a gente perceber na gente. E a gente vai percebendo determinadas características que nos prendem
há um comportamento que não nos faz bem. E aí, quando percebemos, nós estamos numa vida não vivida. Então, por exemplo, o perfeccionismo, a ansiedade, a necessidade de controle, a procrastinação. E aí eu sei que nesse momento você falou assim, nossa, eu lembrei de um monte de gente que é assim. Ok, mas você tem isso? Perceba se isso está em você. E se está em você, de onde vem isso? Como é que nasce o perfeccionismo em nós? Como é que nasce a ansiedade? O que que é a ansiedade? Será que se eu tomar só um benzodiazepínico ali, um prazolam, alguma coisa do tipo, vai me ajudar? Pode ajudar. Mas o que que está por trás desse sintoma? O que está acontecendo comigo em nível inconsciente? Será que é medo? Será que é raiva? Será que eu estou tentando provar alguma coisa para alguém, para o coletivo? Enfim, são essas questões que vão fazendo com que olhemos para o nosso mundo interno e comecemos a nos conhecer. E aí entra a genialidade do Jung, que vai falar assim: meu povo, ele não era espírita, mas se ele fosse espírita, ele falava assim: irmãos espíritas, por favor, o objetivo não é sermos perfeitos. A perfeição é lá na frente, daqui a algumas, sei lá, centenas de encarnações, dezenas, não sei. Tá? Não quero ofender nenhum espírito que esteja próximo aí da perfeição. Mas nós, espíritos normais, teremos ainda muitas existências para atingirmos a perfeição. Então, o objetivo não é ser perfeito agora. O objetivo agora é que nós nos conheçamos. E aí o Jung vai falar assim: nós temos que enxergar aquelas partes dentro de nós que nós não conseguimos ver, aquelas partes inconscientes que dominam a nossa vida. O medo, a tristeza, a raiva, os complexos, que são aquelas memórias afetivas, crenças limitantes que estão dentro de nós, comandam a nossa vida. E aí, quando a gente olha e acolhe isso e reconhece, poxa, eu tenho isso, que bom, né? Se eu tenho isso, não é ele que me tem, ou seja, não é o complexo que me tem. Então, se eu tenho um complexo de inferioridade, por exemplo, e todos nós temos um pouco de complexo de inferioridade. E todos nós temos também um pouco de complexo de superioridade. E todos nós carregamos um cadinho assim de culpa, né? De síndrome do impostor, de abandono, de rejeição, né? O complexo de injustiça, quando alguém fala mais ríspido conosco. Então, todos nós temos essas encrenquinhas dentro de nós. E aí, quando nós olhamos e percebemos isso, nós entramos naquilo que o Jung fala. O objetivo não é ser perfeito, é sermos totais, entendermos a nossa totalidade. E quando eu faço isso, eu acolho essas partes dentro de mim que eu não estava olhando, que eu não estava prestando atenção. E aí que o Jung vai dizer isso, né? Toda árvore que quer tocar os céus com seus galhos tem que ter raízes tão profundas a ponto de tocar os seus infernos. Essa frase é fantástica. Ou seja, não dá para a gente alcançar a angelitude se a gente não olhar ali a nossa humanidade. É o que a Joana fala. Antes de atingirmos o divino, nós precisamos nos humanizar. E quando nos humanizamos, nós aos poucos iremos nos divinizar. Ou seja, eu acolho aquilo que está dentro de mim, que não está bem trabalhado, e vou trabalhando. Quando eu faço isso, eu estou no processo de autoconhecimento. E quando eu estou usando essa ferramenta de autoconhecimento, eu estou construindo o que dentro de mim? A transformação moral. E a transformação moral é o quê? É a obra divina no coração dos homens. Quando eu estou fazendo isso, eu estou construindo qual reino dentro de mim? O reino de Deus. E quando eu construo o reino de Deus, segundo Jesus, o que acontece com o resto? Vem como consequência. Então, se eu trabalho o meu medo, a minha raiva, a minha tristeza, os meus imensos complexos que tenho e todos temos, automaticamente eu estou me transformando. Eu estou acolhendo a mim mesmo
estou me transformando. Quando eu faço isso comigo, eu estou no alto amor. Eu estou acolhendo aquelas partes que estão em mim. E eu não estou mais sofrendo coisas do tipo, ai meu Deus, mas eu sou muito inferior. Ai meu Deus, mas eu sou tão pequeno. Ai meu Deus, mas eu não devia ter feito isso. E a gente cai na culpa. Ou a gente cai ali, se torna refém do vitimismo. Né? A gente percebe isso às vezes na doutrina espírita. Você pede para a pessoa fazer uma prece, ela fala assim, Senhor, até se curva um pouco assim, e fala baixo, tem de piedade de nós, que somos miseráveis, devedores. Fala, ei, alto lá, calma, não precisamos fazer marketing da nossa inferioridade. Né? Não precisamos falar para os outros, né, que nós somos pessoas horríveis e que devemos isso. Calma, isso é vitimismo, isso é martírio. Então, pô, eu tenho essas dificuldades e eu vou trabalhar nelas. E eu vou deixar o outro em paz e vou focar aqui no meu processo evolutivo. E quando eu percebo, eu estou acolhendo isso em mim, estou no processo de auto-amor. Então o outro nos calunia. O que a gente fala? Coitado, não sabe o que fala. Eu, uma pessoa tão boa, né, tão exemplar, tão reta no cumprimento do meu dever, e aí vocês vão falar assim, nossa, mas você é soberba, Paulo. Não, quem falou? Às vezes é uma autoestima boa, né? Porque nós esquecemos as nossas qualidades, esquecemos as nossas virtudes e ficamos muito focados nas nossas dificuldades. Aí é o vitimismo, que nós precisamos superar e equilibrar essas questões, porque humildade é isso, é reconhecer que eu não sou tão grande quanto eu gostaria, mas eu também não sou esse lixo de pessoa, né, que os outros falam, que eu também tenho virtudes, que eu também tenho qualidades, que eu também estou dedicado a uma causa nobre. Por exemplo, vocês hoje estão aí no Allan Kardec, no domingo de manhã, assistindo uma palestra. Né? Eu sei que vocês não foram aí por causa do almoço que vai ter depois, é por causa da palestra, porque vocês querem se iluminar, é porque vocês querem melhorar. Né? O almoço é domingo que vem, não é hoje. Ah, é domingo que vem. Ah, ok. Tá vendo? Ó, tá vendo? Já estavam caluniando vocês. Aí você fala, não, não. Tá vendo? E isso é importante de entendermos, que nós estamos dedicados a uma causa maior. Eu não estou aqui por objetivos secundários, estou aqui porque eu quero aprender, porque eu quero melhorar, eu quero entender a minha dinâmica espiritual para que eu acalme o meu coração, né, e a vida seja mais leve. Eu não estou preocupado em ir para o céu, né, porque às vezes a gente fica muito preocupado em ir para o céu, para as colônias, né? Então tem um líder espiritual chamado Osho que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ir para o céu é fácil. É só você fazer o bem, você fazer a caridade, você vai para o céu. O difícil é você construir um céu dentro de você. Porque se a gente constrói um céu dentro da gente, nós estamos o tempo todo no céu. Então, é o que Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus. E tudo o resto vem por acréscimo. Então, é esse processo de nos conhecermos. É esse processo de olharmos todas essas encrencas que estão dentro de nós. Então, direcionando aqui já para o final da nossa conversa, né? Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, que é a obra divina no coração dos homens, está falando da nossa melhoria moral. E para construir isso, nós precisamos ali do sentimento, do amor, né? E nós precisamos, como diz Jesus, do alto amor, né? Trabalhar isso em nós. Como é que eu faço isso? Conhecendo a mim mesmo. Então, veja, recomendação de Jesus: sede perfeitos, buscai o reino de Deus que está dentro de nós, que é o nosso processo de melhoria espiritual, moral, da prática da lei de amor, que nos transforma moralmente, que faz ali com que nós enxerguemos todas as dificuldades dentro de nós. Qual é a consequência desse processo? A consciência tranquila, o sono dos justos, a felicidade, a alegria. Né? Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades. Claro que teremos. Mas a vida se torna mais leve. E aí nós passamos a enxergar as dificuldades com maior tranquilidade. Passamos a olhar aquilo que nos pegava de um jeito tão difícil, que nos deixava ansiosos, com mais fé no futuro.
com mais fé em nós, entendendo que tudo que nos chega, chega por um motivo, chega por uma razão justa. E se nós compreendemos isso, nós vamos aos poucos transformando a nossa essência. Então, o autoconhecimento aqui foi trazido pelo Jung e foi aí balizado pela Joana, é esse processo que vai nos induzir à perfeição moral, que não vai ser hoje, vai ser lá na frente. Né? Então, o que é o autoconhecimento desse processo? É a ferramenta. Então, de forma bem simples, o autoconhecimento e o reino de Deus. Qual é a relação? O autoconhecimento é a ferramenta para que a obra divina no coração dos homens ocorra, ou seja, a transformação moral, o reino de Deus. Dito isso, nós vamos pensar que, sem o autoconhecimento, nós vamos ficar presos a estereótipos externos, cumprindo muitas tarefas na casa espírita, fazendo sopa, caridade material, trabalhos mediúnicos. Não que isso seja errado, que isso não deva ser feito, claro que deve ser feito. Mas se eu fizer só isso fora, eu vou esquecer de fazer a transformação interna. Porque eu posso ser o melhor trabalhador espírita. Eu vou lá, eu trabalho 30 anos lá com a mediunidade. E aí eu digo assim, eu converso com os mortos. Faz 30 anos que eu participo de sessão mediúnica, eu converso com os mortos. Grande coisa. Conversa com os mortos, não consegue orientar um vivo. De que adianta? Então, eu posso trabalhar muito fora, mas se eu não me conheço e vou olhar as minhas encrencas internas e trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo, as minhas questões, esse trabalho só vai me dar bônus hora. Então, eu vou para o céu, mas eu não construo um céu dentro de mim. E é por isso que a gente bate lá e volta. Chega lá na colônia e fala, você tem só um tempinho para você ficar aqui, viu? Você precisa voltar. E você precisa olhar, olha aqui, você precisa trabalhar a questão do orgulho, que te leva aqui a se melindrar. Você é muito melindroso, melindrosa. E aí você tem dificuldade com o perdão. Então precisamos trabalhar isso. Não, mas eu fiz muita palestra sobre perdão. Pois é, dar remédio amargo para os outros é fácil. Eu quero ver você tomar, né, esse xarope amargo aí que precisa ocorrer dentro de nós. Não, mas eu trabalhei muito na casa espírita. Sim, trabalhou fora. E dentro? Você conseguiu? Você se conhece de fato? Você consegue olhar o que te move? Será que aquilo que estamos fazendo fora não tem um objetivo egoísta? Então eu quero fazer muita caridade para ir para o céu. Você não está fazendo caridade porque o seu coração manda, porque você vê no seu irmão um companheiro de jornada, porque vê no outro alguém que toca o seu coração. Você está fazendo porque o povo do centro mandou você fazer. É caridade? É caridade? Vale? Claro que vale. Tá? Mas lembre que talvez a transformação interna não tenha ocorrido. É importante fazer isso fora? É importante. É um começo, porque a gente começa fazendo fora para começar a fazer dentro. E temos que fazer dentro. Não podemos deixar essa tarefa adiada. Por quê? Porque nós temos que buscar esse reino de Deus dentro, não está fora, é dentro. Né? E a gente vai aprendendo nesse aspecto a questão da psicologia da Joana. Né? Então, buscando o reino de Deus, a qual todos nós temos que ter como propósito, nós vamos chegar ali nesse processo do autoencontro, ou seja, encontrar o nosso Cristo interno. Então, veja que autodescobrimento é a ferramenta para a construção do reino de Deus dentro de nós, que é esse processo de encontrarmos a nossa essência divina para nos conectarmos aí com a divindade dentro de nós. Né? Então, autoconhecimento, ferramenta para atingir o reino de Deus, para que a gente se ame, porque nos conhecendo, nós passamos a nos amar. Não ficamos mais reféns das nossas encrencas internas. E fazendo isso, nós construiremos aí esse reino de Deus dentro de nós, que é a identificação com o nosso Cristo interno, conforme Jesus nos diz. Sois deuses, com D minúsculo. Nós somos. Só precisamos
desenvolver essa sementinha dentro de nós, que está latente dentro de nós. E aquilo que está latente, com o nosso esforço, a nossa transformação interna, vai se transformar patente, vai se materializar fora. Então, o crescimento dói, a mudança dói, porque nós temos que mexer em coisas que nós não queremos, mas teremos que mexer. Mas vale lembrar o que Jung nos diz, que nada dói mais do que passar uma vida inteira preso num lugar que não nos faz bem. Então, paradoxalmente, como diz o Jung, e eu gosto muito disso, a saída é para dentro, né? E fazendo isso, aos poucos, nós vamos nos transformando em pessoas melhores, nos transformando em pessoas que se conhecem de fato e não fazem apenas uma ilusão de quem nós gostaríamos de ser. Para finalizar a minha fala aqui de hoje, gostaria de trazer o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, acho que todos conhecem a história, quem não conhece, sugiro a leitura aí do livro Paulo Estevão, livro sensacional. Então, o Paulo de Tarso, ele era Saulo, e Saulo perseguia os cristãos, e ele odiava o Cristo. Ele odiava o Cristo em termos, no fundo, ele estava apaixonado por Jesus, ele só não sabia. Então, toda vez que alguém falava de Jesus, aquilo o incomodava. E aí ele fazia algo muito delicado, ele cortava a cabeça das pessoas, ele mandava matar, arrastar no cavalo, esse tipo de carinho que ele fazia. Até que ele se depara com Jesus e ocorre ali a transformação dele. Então, o que que ele faz? Ele vai para o deserto de Omã. E ele fica lá 3 anos, refletindo, pensando, olhando para dentro, percebendo as suas dificuldades e entendendo, né, que ele tinha uma longa trajetória agora interna para fazer, para depois fazer o seu trabalho fora. Tanto é que no começo, Paulo de Tarso dizia assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu gostaria, eu não consigo. E aqui ele está falando disso. Ele estava preso ali na sua sombra, nos seus complexos, né? O Paulo era arrogante, ele era extremamente orgulhoso. Mas ele tem uma qualidade muito interessante. Quando ele percebe o erro, ele muda. Ele não tem compromisso com o erro. Então ele mostra ali toda a sua dedicação. Mas ele diz isso: olha, eu gostaria de fazer o bem, mas eu não consigo. Então o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu estou fazendo. Isso faz parte de todos nós. Quando nós percebemos, nós estamos falando mal das pessoas, julgando as pessoas, né? E o espírito é engraçado. O espírita fala assim: não, Paulo, mas eu não coloco defeito nos outros. O defeito está lá. Eu só observo. A pessoa já vem com um monte de defeito, então eu não coloco defeito nela. Eu só observo que os defeitos estão lá. Ok. É bom pensar assim, a gente observa e a gente começa a olhar. Será que eu tenho isso? Será que eu estou de posse dessas coisas, né? Então, o Paulo, ele no começo ele diz isso, mas quando ele faz o seu processo de transformação interna, trabalhando dentro, trabalhando fora, no final ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas sim o Cristo é esse quem vive em mim. Então veja o processo aqui da construção do reino de Deus dentro de cada um de nós, que nada mais é do que essa transformação moral da criatura humana, que só vai acontecer pelo processo do autoconhecimento. Bom, como é que eu realizo o autoconhecimento? Toda segunda-feira, 6 p.m., nós estudamos, né, Ana? O autoconhecimento, as obras de Jung, as obras de Joana. Então, vocês querem tudo de graça, tudo fácil, numa hora? Não, não. Bora estudar, né? Bora aprimorar isso aí, porque tem muita coisa para a gente estudar, muita coisa para a gente ler, compreender e observar em nós mesmos, né? Então, é um processo que, a depender de cada um, vai durar anos, décadas, séculos, não importa, mas nós temos que começar, tá? Bom, então, durma com esse barulho aí, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então convido a todos para fazermos a nossa prece final. Mais uma vez, então, conectados com a divindade,
com os espíritos amigos, bondosos da nossa casa de oração, nós rogamos e agradecemos a Deus a proteção para todos nós. Vamos, nesse instante, mentalizar Jesus nos amparando com seu infinito amor, com a sua bondade, com todo o carinho que tem por todos nós. Vamos mentalizar também a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, todos aqueles que necessitam de um abraço, do afeto, que necessitam de um amparo espiritual, para que o nosso coração, nesse instante, possa irradiar o bem, a caridade, os eflúvios positivos do amor de Jesus, e que isso possa atingir a todos os nossos irmãos, nossa família, os nossos entes queridos, e principalmente tocar o nosso coração. Agradecemos a Jesus por essa doutrina que sempre esclarece e consola as nossas mentes e os nossos corações, e por acréscimo de misericórdia sempre pedimos a Jesus que continue abençoando e amparando a nossa vida hoje e sempre. Que no nosso momento de passe nós possamos receber ainda mais os eflúvios, os fluidos maiores da espiritualidade, para que o nosso domingo seja de mais paz, de tranquilidade, assim como a nossa semana. Graças a Deus, que assim seja.